queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 3 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Antes de iniciarmos o assunto da nossa aula, eu peço que você já tenha em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha para fazer as anotações necessárias. E hoje o assunto da nossa aula será uma produção escrita. Essa produção de texto poderá ser de uma charge, de um cartoon ou ainda de uma tirinha, que foram os gêneros textuais que a gente estudou nas aulas anteriores. Os objetivos propostos para essa nossa aula são os seguintes: compreender a charge, o cartoon e a tirinha como gêneros jornalísticos de circulação social, principalmente nos jornais e nas revistas, cuja função é entreter, divertir, mas também satirizar algum acontecimento de cunho social ou político e, principalmente, levar o leitor a uma reflexão crítica. Aplicar os conhecimentos sobre os gêneros estudados e, por fim, produzir uma charge ou um cartoon ou uma tirinha que será a sua escolha. Você vai ver com qual desses 3 gêneros você se identificou mais e você vai escolher qual deles você vai produzir. Então vamos lá, pessoal. Antes de nós iniciarmos as orientações para essa produção de texto, nós vamos relembrar brevemente os 3 gêneros estudados e suas características. Então, bem resumidamente, a professora vai trazer novamente estes gêneros e um exemplo de cada para que você relembre estas características. Vamos começar então com esta charge aqui, tá? Esta charge que traz 2 pessoas, uma mulher com uma bolsa na mão, do outro lado, né, um homem que parece ser um ladrão, né? Ele está escondendo alguma coisa ali debaixo daquele pano e aí ele diz: rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. Então, fazendo o que aqui? Uma sátira, né? E até mesmo uma crítica ao fato de que hoje as pessoas têm mais medo de pegar o Covid do que de serem assaltadas, né? Então, ali, ele diz: oh, passa rápido, senão eu vou espirrar. Ele não diz: eu vou atirar, ele diz: eu vou espirrar, né? Então, hoje, nós estamos diante desta situação em que um espirro acaba sendo mais prejudicial, né, do que qualquer outra coisa. Então, a charge, ela é um estilo de ilustração, veja ali, é um desenho caricaturizado, né, que tem por finalidade satirizar, por meio da caricatura, algum acontecimento atual, com uma ou mais personagens. A palavra charge, se você lembra, ela é de origem francesa e significa carga, ou seja, ela vai exagerar os traços do caráter de alguém ou de algo para tornar isso burlesco e cômico, né? Então, aqui não são personalidades conhecidas, são 2 pessoas comuns, mas estão caricaturizadas, né? Estão em forma de caricatura. E traz aí essa reflexão sobre este fato, este acontecimento tão atual, né? Muito bem. Vamos então agora olhar aqui este cartoon. Novamente nós temos um cartoon aqui, antes era uma charge, né? Agora é um cartoon com a representação da morte. A morte está com uma flor na mão, fazendo aquela brincadeira do bem me quer, mal me quer, né? Que você vai tirando a folhinha. E um homem indo ali todo desconfiado e preocupado, né? Porque aqui nós temos apenas a combinação da linguagem não verbal, não tem nada escrito, mas a gente consegue compreender, né, que a morte está
atrás dessa pessoa e tá fazendo lá, bem me quer, mal me quer, né? Se der mal me quer, ele vai levar esse homem. Muito bem. Então, o cartoon é um gênero jornalístico considerado de opinião, né? Então, critica, satiriza, expõe situações por meio de grafismo e humor. Então, tem o desenho, tem a questão humorística, né? E atualmente abrange praticamente todos os veículos de comunicação, né, de difusão de informação gráfica, que são jornais, revistas, internet. Como eu falei, tanto jornal e revista físico quanto o eletrônico. E hoje o eletrônico é muito mais difundido do que jornais e revistas físicas, né? Muito bem. Agora uma tirinha. Então temos lá a tirinha formada por 3 quadrinhos, é uma tirinha do Agar, que também é um personagem bastante conhecido das tirinhas cômicas. E aí o Agar está falando assim, ó, o segredo para sobreviver numa ilha deserta é se manter ocupado. Como nos manteremos ocupados? Nós faremos o que a Elga faria. Vamos ficar mudando os móveis de lugar. Então, o que a tirinha aqui nesse sentido, né, está dizendo? Então, está satirizando também um fato de um comportamento humano, né? Aquela mania de ficar trocando coisas de lugar dentro de casa. Então, para passar o tempo, ele vai ficar trocando os móveis. Muito bem, lá na ilha deserta onde ele foi parar, né? A tirinha é um gênero derivado das histórias em quadrinhos, como já falamos. Trata-se de uma curta sequência narrativa, porque conta uma pequena história com começo, meio e fim, né? Então, é uma curta sequência de quadrinhos e geralmente faz crítica a valores sociais. Mas aqui nós também podemos incluir valores comportamentais, né, que dizem respeito ao comportamento humano. Falamos também, e vamos relembrar, que as tirinhas têm publicações bastante regulares, são como as histórias em quadrinhos, porém mais curtas. Muito bem, então com essas 3 leituras que a gente fez agora, eu acho que você pôde relembrar bem as características destes 3 gêneros. Então agora, né, pessoal, que você já lembrou a diferença entre charge, cartoon e tirinha, como que cada um deles se estrutura, quais são suas características, então, mãos à obra, vai ser a sua vez de colocar isso em prática. Então nós vamos propriamente à produção do texto. Você deverá, com base nos seus conhecimentos dos gêneros cartoon, tirinha e charge, escolher um deles para fazer a sua produção textual, incorporando a esse texto as características do gênero escolhido. Então você vai prestar bastante atenção nas características do caderno, cada um dos 3, e vai respeitar essas características na hora de produzir o seu texto. Lá tem algumas dicas e lembretes que serão bem úteis agora na hora da produção, da construção desse seu texto. Então, olha lá. Primeiro, defina qual gênero você vai produzir. Você se identificou mais com a charge, com o cartoon ou com a tirinha? Né? Você está com mais ideias para produzir qual desses 3? Então, defina primeiro isso. Depois, pense no tema da produção. Qual será o assunto dessa produção? Dica: se for uma charge, pode ser algo relacionado a assuntos políticos e fatos em destaque no cotidiano, como a vacina contra o Covid-19, a violência, a clima, futebol, de repente assolam os grandes centros urbanos, mudanças climáticas, a Amazônia, entre tantos temas aí que podem dar uma boa charge, né?
você optar por produzir um cartoon, pode escolher dentre os mais variados temas da atualidade. Então você pode ver alguma coisa relacionada à internet, redes sociais, os relacionamentos humanos, o trânsito, a volta às aulas de forma presencial, as aulas online, o distanciamento social, o uso da máscara, enfim, uma série de temas que também, né, são atuais e que podem, de repente, ser usados para fazer um cartoon, para você abordar um comportamento humano relacionado a algum destes temas sugeridos. Se você escolher fazer uma tirinha, também você pode optar pelos mais variados temas da atualidade. Apenas você terá que construir uma pequena narrativa. Nesse caso, com personagens, balões de fala, respeitando a característica do gênero tirinha, certo? É importante respeitar a estrutura e as características de cada gênero textual. Se você ainda tem alguma dúvida, volta lá na aula que foi sobre aquele gênero e veja bem lá como que se estrutura, tá? Também uma dica é que você tenha muita atenção tanto na ortografia, que é a escrita, quanto na pontuação. Então, se você vai fazer uso da linguagem verbal na charge, no cartoon ou na tirinha, você tem que estar atento a essa escrita correta, pontuação, né, para que fique ali dentro dessa norma culta. Faça sempre um rascunho primeiro, então isso é muito importante, a gente nunca vai fazer um texto já, a versão final e definitiva uma única vez. A gente precisa primeiro fazer um rascunho, um esboço, que é onde nós vamos poder riscar, apagar, né, refazer. Ah, isso aqui não ficou bom, vou fazer diferente. Então, sempre tem que ter esse rascunho, né? Depois que você fez lá o seu rascunho, você vai revisar a parte ortográfica, a pontuação, né? Vai fazer adequações que você julgue necessárias que sejam feitas e só depois é que o texto é passado a limpo para poder entregar para a professora ou o professor. Tá? Então é muito importante essa parte. Não dá para a gente já fazer uma versão definitiva, né? Porque alguma coisa a gente vai acabar errando ali, né? Sem fazer o rascunho primeiro, ok? Então são dicas importantes, dicas úteis que você vai levar para todas as produções textuais, né? Sempre essa revisão da ortografia, da pontuação é muito importante, tá bom? Muito bem, pessoal. Então está lá. Né? A atividade é a produção textual. Eu agradeço a atenção de vocês nesta aula de hoje e nos veremos em breve. Até mais!